Quando você vai ficar num lugar, eu acho que você precisa se identificar com o lugar. Não basta o café da manhã. A hotelaria ela emprega pessoas de todas as idades, todas as classes, com ou sem experiência. Então, na hotelaria, ela é muito democrática em relação a isso, né? Então, a hotelaria facilita muito isso. Ela é o primeiro emprego de muita gente. Ela emprega muita gente de terceira idade. Então, a hotelaria tem esse dinamismo muito grande. E aí, sonhador, e aí, sonhadora, meu nome é Gustavo Passi, esse aqui é o EmpreendaCast, aqui a gente explica a teoria na prática. Bah! Fala aí, sonhador, fala aí, sonhadora, fala aí, empreendedor, empreendedora, meu nome é Gustavo Passi, eu apresento com muito carinho esse EmpreendaCast, e hoje eu estou na mesa, fiz questão de abrir nesta câmera, com um ouvinte das antigas do EmpreendaCast, um grande empreendedor, eu vou deixar ele se apresentar nesta câmera aqui. Quem é você, o que você faz e há quanto tempo você escuta o EmpreendaCast? Meu nome é Gino Mandagi, eu sou hoteleiro de formação e carreira, escuto o EmpreendaCast desde que existe. Já maratonei todos, eu tenho certeza que não perdi nenhum episódio. E estou na hotelaria há quase 30 anos, né? Me formei em hotelaria, comecei a trabalhar desde o começo da faculdade e estou envolvido com hotelaria e turismo desde então. É verdade que o ramo de hotel não paga tão bem? Ou isso é mito? Tem uma parte de verdade. O grande ponto nisso é a questão de escala com o salário, né? Porque a hotelaria trabalha 24/7, né? Então, a escala do profissional da hotelaria... A escala entre... Tá. Exato. A escala do profissional da hotelaria é 6/1. Então, você trabalha sábados, domingos e feriados. Então, a compensação financeira acaba não sendo tão grande por questões da escala. Mas os salários, dependendo da cidade, ele tem salários razoavelmente bons, principalmente quando você vai para cargos de chefias, cargos de lideranças. Você fez tudo isso no hotel? Você foi de onde a onde? Eu comecei fazendo extra dentro de hotel, trabalhando de autônomo. Comecei como estagiário, fui mensageiro e cheguei a gerente geral de um hotel 5 estrelas, fiz aberturas de hotéis. Trabalhei quase 10 anos como gerente geral de algumas redes hoteleiras. O gerente geral pode dormir num quarto se precisar ou não? Eventualmente em plantão a gente dorme, mas a gente não gosta. Eu já morei em hotel por 2 vezes, em 2 ocasiões diferentes. Morei uma vez quase 1 ano e meio dentro de um hotel e depois morei mais 6 meses no outro, mas a gente não gosta tanto. Não é considerado um benefício, então, você morar? Não. Existe a questão quando você está mudando de cidade, você acaba morando até se adaptar naquela cidade, até você trazer família. E eu já morei, quando eu falei que eu morei 1 ano e meio, que eu fui para uma cidade muito do interior, sem estrutura nenhuma, minha família ficou numa cidade próxima que tinha mais estrutura e eu morava dentro do hotel enquanto estava trabalhando. Mas possivelmente um hotel que ficava perto das belezas mais lindas do Brasil, o que era isso? Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Vale a pena para todo mundo conhecer. Caraca! Eu trabalhei na cidade de Barreirinhas, que é o portal de entrada dos Lençóis Maranhenses, no principal hotel que tinha na cidade. No principal hotel que tinha na cidade. Era 5 estrelas? Ele é um resort, ele é meio de lazer, ele é meio de eventos, mas ele não tinha classificação de estrelas, mas era um hotel quase 250 apartamentos, com uma piscina gigantesca, bar molhado, acesso ao rio direto, era muito bom. Como ser gerente num lugar desse, né? O bom é ser hóspede no lugar desse. É isso aí, o bom é ser hóspede. Agora, eu queria fazer um recorte, primeiro assim, lá naquele churrasco, lá no Maranhão, hoje em Curitiba, ou quando você vai lá em Santos visitar suas raízes, que a galera pergunta assim, cara, o que você construiu? O que a sua empresa faz? Né? Como é que você explica para aquela tia distante de Santos, que apareceu no churrasco, e você precisa explicar para ela o que você está fazendo da vida? Eu entrego mão de obra para os hotéis. O hotel precisa de gente para trabalhar, eu tenho gente para trabalhar e conecto um com o outro dentro dos hotéis. Mas essas pessoas não são colaboradores suas? Não, eles são prestadores de serviços autônomos de funções operacionais que a gente faz a ligação. Eles querem trabalho ou para complementar renda ou como principal fonte de renda e a gente conecta com os hotéis que precisam dessa mão de obra sob demanda. Que é justamente a sua origem no mundo hoteleiro. Exato. Você foi um frileiro. A primeira vez que eu pisei dentro de hotel foi fazendo extra. É frileiro? Que fala um estreiro? Como que é que fala? Tem de tudo. Tem cidade que chama de extra, tem cidade que chama freelance, em Curitiba chama de taxa. São nomenclaturas regionais, mas é o freelance, é o autônomo, E para quem entrar na sua plataforma hoje, do que a gente está falando? Quais são as oportunidades para quem quer trabalhar no ramo hoteleiro, freelando, extrando ou taxando, né? Que tipo de mão de obra que tem lá? Eu preciso ser do ramo, não preciso? O que tem lá e como que eu me cadastro? Sempre funções operacionais, então a gente vai camareira, recepcionista, garçom, manobrista, as funções operacionais do hotel. A maioria das funções você
não precisa necessariamente ter experiência, mas algum conhecimento daquele detalhe, daquela habilidade. Algumas funções um pouco mais, como a camareira tem uma necessidade maior de algumas particularidades do hotel, mas é uma função, a hotelaria ela emprega pessoas de todas as idades, todas as classes, com ou sem experiência. Então, na hotelaria, ela é muito democrática em relação a isso, né? Então, a hotelaria facilita muito isso. Ela é o primeiro emprego de muita gente, ela emprega muita gente de terceira idade. Então, a hotelaria tem esse dinamismo muito grande. E não olha gênero, cor, escolha política, né? A gente ainda tem alguns hotéis um pouco mais tradicionais, mas a hotelaria está se modernizando bastante. Algumas redes já são muito mais abertas, mas a gente tem nessa gama principalmente de idade, de sexo, de cores, ela é muito dinâmica, cara, muito aberta. Vou te falar um negócio, né? Hoje eu faço check-in no hotel, aí tem lá, alguns hotéis já é digital, graças a Deus, mas alguns ainda pedem para você preencher aquela fichinha, pergunta a profissão. Eu escrevo com o maior orgulho podcaster. Antigamente eu escrevia palhaço, algumas outras coisas pra galera poder perguntar, porra, você é palhaço? Não, não sou, eu sou palhaço só de fazer a piada aqui no papel. E eu lembro de alguns hotéis que o piercing, alguma coisa ali da atendente, era tampado com band-aid, com alguma coisa. Na alimentação eu entendo, o cabelo, o piercing, algumas coisas. Na recepção eu não entendia. Então logo eu já consigo te dizer quais hotéis que eu entrei que eram bem tradicionais, que pediram pra esconder os piercings, e até as tatus. Você percebia que a galera dava uma escondida, né? O cara tava morrendo de calor, porque na recepção de hotel, dificilmente ali pros funcionários tem um ar tão bom quanto o hall do hotel, né? E aí, alguns hotéis eu tenho entrado, aí eu vejo aqueles caras tatuados, aquele piercing aparecendo, aquela tatuagem do pescoço, eu falo assim, porra, o cara conseguiu um trampo e o hotel não precisa fazer com que ele cubra o que ele gosta. Que aí é justamente, mas assim, de cada 10, 3 eu vejo isso. O mercado como um todo ele está se modernizando e as pessoas que estão começando a frequentar os hotéis são os públicos mais jovens, então que já estão acostumados com esse visual. A hotelaria ainda é um segmento muito tradicional. Se você pensar quem usa terno e gravata hoje em dia, você tem o jurídico, você tem o segurança de festa e o hoteleiro. Entendi. Então, ainda é um segmento muito tradicional. Embora, que nem você falou, já tem um público grande, já tem algumas redes hoteleiras que são muito mais abertas, que trabalham até com o visual do hotel, a decoração. Ah, grafite. Eu entrei num hotel que o fundo era grafite. Por que eu tô falando isso? Porque quando você vai ficar num lugar, eu acho que você precisa se identificar com o lugar. Não basta o café da manhã. Né? Pô, eu gosto de pousada, tem um motivo porque eu gosto de pousada. Que na maioria das vezes o dono tá lá. O café é feito por pessoas e faz muito pouco tempo que foi feito quando você vai lá pegar. E o atendente guarda o seu nome, são poucos quartos. Eu gosto dessa pessoalidade que a pousada oferece. Quando eu vou em grandes redes, eu me sinto, às vezes, um número. Né? Algumas outras redes eu já entrei e não era um número. Mas eu gosto dessa pessoalidade. Quando eu chego lá e tenho a tatuado, eu me sinto representado, porque eu gostaria de trampar de bermuda, eu gostaria de trampar mostrando as minhas tatus. E quando eu vejo isso, que a pessoa tá solta, principalmente em cidades praianas, não sei se no Maranhão era assim, você percebe que a pessoa ama executar aquilo. E aí vem uma outra coisa que eu pratico em todos os lugares que eu me hospedo. Eu pergunto o seguinte, cara, tirando aqueles flyers que tem ali aquele monte de papel, que eu acho que com o tempo aquilo vai acabar, né, que são as dicas de onde você pode fazer as coisas, etc. Eu chego pro cara que é lá, que eu percebo que é local, mora naquela cidade, trabalha lá, eu falo assim, cara, onde é que você janta? Onde é que você vai de sábado e domingo? Qual é o rolê que eu tenho que fazer aqui na cidade que eu não posso deixar de conhecer? A grande maioria fala assim, você quer o de turista ou você quer o de local? Eu falo que é de local, né? Que eu sei que é até mais barato às vezes. E aí o cara passa a cuidar de você no hotel de uma forma completamente diferente, porque você quer viver a experiência do local. Você não quer viver a experiência com a pessoa. Você não quer viver a experiência do resort. Né? Eu tenho minhas ressalvas com relação a resort. É muito bom, é muito legal, mas eu gosto de viver o local. E aí, você está falando de mão de obra que precisa seguir a missão, a visão e os valores do hotel. Quando você contrata uma mão de obra extra, isso se perpetua? Você como B2B, hotel, como é que você faz para que aquela camareira sorria como aquela que é registrada e trabalha o tempo todo? Como é isso para não se perder a experiência, a essência do local dentro do hotel? A parte comportamental a gente trabalha bastante com treinamentos mesmo da própria B2B Hotel. A gente tem algumas coisas pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube, alguns parceiros nossos que a gente oferece bastante coisa para trabalhar a parte comportamental.
A parte técnica, e aí nessas particularidades também, você falou da tatuagem, do piercing que aparece, tem rede que pode, tem rede que não pode, a gente teve que incluir dentro do nosso sistema de filtros um formato com que eu consiga enviar a pessoa de acordo com o perfil que o hotel necessita. Então ele precisa que uma pessoa de um determinado perfil, um determinado sistema de trabalho, eu encaminho para aquele... Você tem um raio-x de todas as pessoas que estão na sua base. Eu vou tendo vários raios-x, e à medida que essa pessoa vai indo para o hotel e o hotel sinaliza, gostei muito do Gustavo, ele entra como favorito daquele hotel e ele começa a prestar mais serviços lá. À medida que vários hotéis vão falando que o Gustavo é bacana, eu vou ampliando esse leque, e aí eu entendo, como hoteleiro, aí eu vou para a minha experiência de hoteleiro, né? Eu entendo que o perfil daquele hotel se combina com o perfil daquele profissional. Aí hotéis que têm o perfil parecido, eu mando aquele profissional sem receio nenhum. Aí vem a pergunta, eu queria te fazer uma pergunta sobre o Risco Brasil. O que é o Risco Brasil? Começa uma relação legal, você fez o matchmaker, né? Porque a sua empresa faz o matchmaker, é o Tinder dos hotéis, né? Entre colaboradores e redes hoteleiras. E aquele cara começa a frilar lá, ele vai bem, ele tem a essência, a visão, os valores, ele foi lá 3, 4 domingos, foi um sábado, foi uma temporada. Chega um momento que talvez o hotel quer adquirir aquele colaborador. Mas até chegar o momento de adquirir, transformar ele em CLT, que eu acho que é muito bom também para o colaborador que começou contigo, como é que você faz para que o hotel continue utilizando a sua plataforma e não dê o pulo do gato de negociar direto com ele? Como é que você vive com isso? Então, algumas plataformas de marketplace sofrem com esse problema. A B2B Hotel, ela tem ao contrário isso, né? Porque o bypass que chama, o nosso bypass é invertido. Acontece ser ao contrário. O hotel chama uma pessoa por fora e nos avisa que ela foi, porque o hotel precisa. Por isso que nossos clientes, eles são grandes redes, eles são hotéis estruturados, hotéis têm uma governança administrativa, financeira mais estruturada. Então ele precisa do seguro que a gente oferece para esse prestador de serviço, ele precisa das notas fiscais, dos comprovantes, eu faço todo um controle gerencial. Você oficializa a pessoa. Eu envio para o hotel relatórios gerenciais dizendo quantas pessoas trabalharam, quem foi, que data, qual função. Então, se o hotel precisa fazer levantamentos de quantas camareiras ele teve na primeira semana de janeiro, eu consigo fazer esses levantamentos para ele, eu tenho toda essa inteligência para entregar para o hotel. E é você que remunera. Eu que remunero. O hotel paga para a B2B Hotel e a B2B Hotel paga para os prestadores. E aí você fica com um pedacinho disso. Exato, a gente recebe um fee desse Legal valor. saber disso, porque na verdade você oficializa a contratação e assegura. Sim. Eu te perguntei disso porque quem está agora pensando em montar uma empresa, quem está pensando em fazer o matchmaker de soluções, a primeira coisa que acontece é o Uber que te oferece a ida para o aeroporto pelo fechar com ele, não pela plataforma. O que vai acontecer é um guia local querer te abordar na rua e não pela agência de turismo. E tem vários momentos que no Brasil isso acontece. Mas o fato da empresa ter essa segurança, e eu acho que também o profissional, né? Porque a partir do momento que ele tem um seguro também para freelar em algum lugar... Isso acontece muito com mercados B2C, né? Quando você atende direto o consumidor final, essa atravessada ela é muito mais frequente, né? Sim, sim. Quando a gente atende só empresas e empresas estruturadas, essa atravessada é muito mais rara, porque ele precisa dessa estrutura. Agora, como é que funciona hoje? Se eu entrar lá na sua base, Aqui, nós estamos em Gramado. Sim. Você atende Gramado? Atendo Gramado já. Tá rolando agora o Gramado Summit. Eu não sei quantas pessoas vieram aqui. Eu sei que eu desci em Porto Alegre, tinha gente de cada canto desse país. E deve ter dado uma bombada na cidade. Eu peguei um Airbnb porque já não tinha hotel, né? Consequentemente, esses caras estão com dificuldade de entregar os restaurantes e etc. Mas se a gente falar de Gramado hoje, tem rede aqui que está contratando gente pelo seu plataforma? Hoje em Gramado eu atendo mais de 10 hotéis já. Com certeza, uma boa parte das pessoas que estão aqui na Gramado Summit tiveram a cama arrumada por uma camareira que foi colocada dentro do hotel pela B2B Hotel. Ah, é? Sim. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Você é de Curitiba, muitos anos em Maranhão, nascido em Santos, cidadão do mundo. Como é que você faz para garantir que essas locais de Gramado entrem na sua plataforma? E como é que você faz para conhecer cada uma delas? Porque você tem que ter um trabalho de captação desses colaboradores, né? E você começou por quais cidades? Como foi a B2B, né? E qual o momento que você está? Como é que faz para colonizar e encher a plataforma de gente? Porque não adianta também eu ter uma cidade com demanda, eu entrar lá no seu site e o cara tá em Três Coroas, Três Lagoas, não sei qual a cidade aqui, mas está longe, né? Como que foi isso? Como é isso no seu dia a dia? Até porque a gente tem 5.200 e fumaça, né, municípios na cidade, no país Brasil. Como que é? A nossa base é Curitiba, então foi a primeira cidade que a gente começou a operar. Hoje a gente está operando em 8 cidades, a maioria no estado do Paraná, que
foi mais fácil. Que o seu carro também colonizar. chegava com um pouco mais de facilidade. Exato. Mas a gente atende também já a cidade no interior de São Paulo, a gente tem alguns hotéis na cidade de São Paulo que a gente começou a atender, aqui Gramado, Bento Gonçalves, então a gente vem expandindo. A captação desses prestadores de serviço ela acontece de uma série de formatos, porque encontrar profissionais para a hotelaria ele é difícil, porque como a gente começou falando, Sim. questão de salário, escala 6x1, com a pandemia, muita gente, o setor de turismo sofreu muito, muita gente foi demitida, e esse pessoal começou a procurar emprego em outras situações, em outras realidades, e percebeu que existe com aquela mesma base de salário, empregos que são de segunda a sexta, então a questão da qualidade de vida, isso tudo impactou no mercado Ficar um da pouco mais hotelaria. com a família, etc. Isso tudo impactou no profissional que era específico da hotelaria. Então, ficou ainda mais difícil encontrar esse profissional. Então, a gente faz uma série de formatos. A primeira coisa numa nova cidade é através do próprio hotel. A gente começa a conversar com os hotéis, como eu falei, a hotelaria sempre usou mão de obra extra. Então, a gente começa a conversar com o hotel já nos passa alguns contatos. Então, ele passa lá 5 camareiras, 10 garçons, ele vai nos passando alguns nomes. Por que ele procura B2B Hotel? Ele já usa mão de obra extra, mas ele nos procura porque ele quer tudo de maneira mais organizada. Não quer mais pagar no envelope. Exato. E ele não pode, juridicamente, fazer isso por fora, contabilmente, ele não consegue documentar aqueles R$100 que ele deu para uma pessoa por fora do caixa. Então, ele quer a B2B Hotel para organizar isso tudo. Então, ele já nos passa alguns nomes de confiança. E a gente vai construindo. Eu e minha sócia, somados os dois, a gente tem mais de 50 anos de hotel. Uhum. Então, assim, a nossa rede de relacionamento é muito grande. Em todas as cidades a gente conhece gente. Aqui em Gramado é um exemplo. Eu estou aqui em Gramado esses 3 dias, eu tenho reuniões marcadas vários dias, algumas pessoas novas que eu estou conhecendo, mas vários contatos antigos. Uhum. Então, eu vou numa cidade nova, procuro qual é a minha rede que está lá. Às vezes tem um maître, às vezes tem um gerente de hotel, às vezes tem uma pessoa que já saiu da hotelaria, mas conhece. E eu peço para eles nos passarem nomes. E geralmente quem vem, né? Eu já fiz muito freela de garçom em buffet. Sim. Né? E eu fui chamado por um amigo que falou assim, mano, quer ganhar 100zinho? Né? O amigo, o primo, o irmão, o esposo, a esposa, sempre trabalham também com hotelaria. Esse Sim. é um outro formato que a gente busca. Desses primeiros nomes, a gente vai buscando indicações. Quem que você conhece, quem vem. A gente tem uma rede de parceiros como Senac, Sebrae, Seduc, que são escolas de capacitação que oferecem a B2B Hotel como forma de empregabilidade, como forma de complemento de renda. Então, a gente também traz profissionais através desses canais. Agora, eu queria entrar num tema contigo, que é segurança. Sim. A partir do momento que é de boca em boca, que usa a sua rede, a gente está falando de uma rede segura. Desde que você sai dessa porta e entra na porta mundo, eu posso agora entrar lá e me candidatar e dizer que eu sei carregar bandeja, que eu sei arrumar a cama muito bem, e que eu posso ser um hostless, né, que fala. Sim. Deve ter outras profissões lá que a gente já vai explorar. Mas você não sabe, né, a minha origem, não sabe a minha família, não tem na sua rede de network. Eu posso ser alguém de periculosidade para a sociedade. Sim. Então eu queria entrar num tema que foi, há um tempo atrás eu tentei montar um software que você podia pedir um guia de turismo em qualquer lugar do mundo. Chamava HostTrip. E eu desisti pelo modo segurança. Fiquei com medo de um guia, foi chamado, praticar alguma coisa ilícita, algum problema naquele local, para aquele turista. Isso pode acontecer no mundo hoteleiro. Como é que você cerca para garantir que as pessoas que estão entrando na plataforma são pessoas idôneas, são pessoas que estão ali para executar o serviço e não desviar, não fazer nada ilícito, não cometer nenhum crime? Sim. Como é que você faz isso e como que você dorme pensando nisso? É uma equação bem difícil. Os próprios hotéis, eles têm vários gatilhos de segurança. Então, os próprios hotéis, eles já trabalham com uma série de protocolos. Gatilhos. Exato. Então, alguns exemplos. Um garçom, um cozinheiro, um auxiliar de cozinha, ele não tem acesso a muita coisa que vai causar um prejuízo, mesmo que ele tenha má fé. A segunda coisa, uma pessoa de má fé, dificilmente ela procura um caminho que ela tem que trabalhar. Entendi. Então, se ele está com má fé, ele não vai querer passar o dia inteiro carregando bandeja para tentar roubar uma garrafa de uísque. Né? Então, ele também foge por aí. A gente valida a questão de documentação dessas pessoas, para entender se aquela pessoa existe. E o hotel tem os protocolos dele. Daí a gente fala a questão de segurança de camareiras. Os hotéis geralmente não deixam uma camareira extra que eles não conhecem entrar num quarto de hóspede. Ela entra só nos quartos que no hotel chama de saída, né? Você já fez check-out do hotel, o quarto está sujo para arrumar para um próximo. Então, ali é muito comum usar a extra, porque é um quarto que não tem nada. Ela vai tirar a roupa suja e arrumar o apartamento. Mas que ela vai encontrar um biscoito ou uma chuquinha que alguém esqueceu.
E aí vai também, precisa ir num apartamento ocupado, é muito comum elas acompanharem uma camareira da casa. Então, isso é muito comum, já são alguns protocolos de hotel. Uhum. Na questão de capacitação, a gente vai, além dessas indicações, o hotel vai nos sinalizando, gostei bastante desse, gostei menos, essa pessoa... Se o hotel sinalizar, não, ele veio aqui, disse que era garçom, mas não sabia, a gente vai bloquear aquela pessoa da plataforma, não vai cobrar do hotel e ele não presta mais serviço através da B2B Hotel. Até porque assim, né, experiência com garçom. Quantos eventos eu tenho que ter participado para dizer que eu tenho experiência, né? Porque a arte de servir também é uma arte bem difícil. É difícil. A gente faz a validação oral, né, e não técnica, a gente faz a validação oral com todo mundo que faz cadastro. Então, a pessoa fez cadastro conosco, é um cadastro novo, a gente vai entrar em contato, vai perguntar para ele onde que ele já trabalhou, quanto tempo, que funções, para poder ter o mínimo de entendimento. Se a pessoa diz assim, não, nunca trabalhei ou não foi, ou ele só vai para funções que não precisam de experiência, ou a gente não valida ele para cadastrar. Uma função, por exemplo, para montar um evento desse, seja num centro de convenções como esse, ou dentro de um hotel, que tem hotéis que tem centros de convenções gigantescos, você não precisa de uma pessoa de muita experiência, ele vai precisar carregar a cadeira e montar stand. Então, essas pessoas a gente consegue colocar para lá. Então, algumas funções de entrada dentro do hotel a gente consegue encaminhar. Agora, já que você tocou nas funções, o que você contratava muito há 30 anos atrás? Como frileiro. E você foi que tipo de frileiro? Eu comecei em hotel fazendo de mensageiro e recepcionista. Mensageiro é bom, hein? Que as caixinhas são ótimas. Na época era muito bom. Hoje em dia não tem tanto. Mas se você andar com o Pix, né? De repente... Não, e assim, rapidamente tentando falar, eu entrei na hotelaria em 95. O real tinha acabado de surgir. Então ainda existia, a nota nossa valia muito, né? Então ainda era bom de caixinha na época. Então eu comecei como mensageiro e recepcionista, mas depois, mesmo trabalhando em hotéis, eu fazia extra de garçons em buffet, como você falou, fazia, e eu fazia extra de barman. Eu tenho curso de barman, então em eventos, em festas, eu era Sua caipirinha sabe aquela mesa da caipirinha gigante, que tem tudo, da carambola a pimenta vermelha? Eu era aquele cara que ficava atrás da mesa. Você fazia malabarismo? Não, sem malabarismo, mas eu fazia caipirinha em tudo quanto é sabor, a fila da festa era comigo. Entendi. E durante muito tempo você fez isso ou não? Eu comecei a carreira fazendo na recepção, e depois, quando eu me mudei para São Paulo, eu fui morar sozinho em São Paulo para complementar a renda, porque eu trabalhava ainda de base, né? Eu fazia extra em São Paulo. Então, eu passei o meu primeiro ano em São Paulo fazendo extra de barman e de garçom. Então, a gente já falou duas profissões. 30 anos depois, quase 30, né? Você comentou. Quais são as top 3 mais contratadas na B2B de profissões? Camareira e garçom é disparado. É disparado. É disparado. Pau a pau. Pau a pau. Daí depende um pouquinho da cidade. Você tem alguma cidade como Foz do Iguaçu, que tem grandes eventos, você tem mais garçons. Você pega cidades como Curitiba, por exemplo, que tem um turismo corporativo muito forte, eu tenho muito mais camareira. Mas na minha plataforma ele fica quase que meio a meio camareira e garçom. E depois ali? Depois eu tenho auxiliar de cozinha. Auxiliar de cozinha, que é a pessoa que vai ajudar a montar um café da manhã, vai ajudar a montar um buffet, vai fazer um preparo rápido de comidas, não é aquele cozinheiro profissional, qualificado. Ele vai fazer rápidos preparos e principalmente montagens. E também tem o cara que recolhe, né? É o comin que chama? Existe o comin entrega ou recolhe? Ele recolhe, ele faz uma primeira assistência no restaurante, mas hoje em dia ele está caindo em desuso, né? Poucos restaurantes ainda usam. Mas eu ainda me deparo com comins que não tira o pedido. Sim, que é o que eu explico pra minha esposa, né? Depois que eu trabalhei em bar... É o que vai receber, vai orientar qual é a mesa. E aí, se a gente for falar uma cadeia maior, você tem a hosters lá na frente, que te recebe, tudo isso é uma brigada, eu aprendi. Tudo isso é uma brigada, né? Aí você vai ter todo um caminho dentro. Aí vai o comin, vai o order take. É comin que chama? Comin. Eu achava que era comin. Varia, depende da região, chamam, né? Isso. Dependendo de como orientar. Mas... tem toda uma hierarquia dentro do hotel. Tem a moça que me levou. Você vai pro chefe de fila, você vai pro maître, você tem uma função, assim como na cozinha, você tem a pessoa especializada em sobremesas, em saladas, pista em fria, prato pista quente. Exato. Hoje a hotelaria, a não ser as grandes redes mais tradicionais, essas funções, essa variedade de funções, ela caiu de uso. Então você tem um cozinheiro líder que cuida da cozinha inteira, e você tem um auxiliar que faz algum trabalho um pouco mais braçal. No restaurante você vai ter só o garçom e pronto, né? Ele recebe, ele tira o pedido, ele limpa a mesa, ele faz tudo. E se precisar arrumar o ar-condicionado, ele arruma também, e por aí vai. Agora, construir isso, vindo de, né? Puta, seus filhos estão grandes, né? Você construiu família, se estabeleceu, morou longe, morou perto, fez idas e vindas, viveu isso.
né? Construir um software nessa linha, construir uma plataforma, te dá muito mais credibilidade. Mas também esse mercado te deu dinheiro para você construir a sua família, para você construir os seus bens e etc. E aí, em algum determinado momento, você decidiu dar um salto de fé, de falar assim, eu não quero mais estar desse lado do balcão, eu vou pro outro lado do balcão. Que momento você tomou essa decisão? Porque aqui, né, é sangue, suor e lágrimas. Vamos ser bem sinceros. A gente já conversou muito pelo Instagram, pelo direct, pelo WhatsApp. Todo começo é difícil. Todo começo é mais suor do que dinheiro. Todo começo é mais porta fechada do que aberta, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho qual foi o momento do salto de fé e como foi essa transição, né? Como é que você se planejou ou não se planejou para isso? Eu sempre quis empreender, eu sempre trabalhei intraempreendendo nas empresas onde eu estava, sempre fui envolvido com o desenvolvimento das coisas que aconteciam nos hotéis. Eu tive a oportunidade de fazer 2 implantações de hotéis, porque é uma situação muito atípica dentro da hotelaria, porque o hotel só abre uma vez, né? Depois ele fica aberto para sempre, a não ser na pandemia, que agora teve situações, mas o hotel, inclusive o hotel não tem chave na porta, né? O hotel só abre uma vez e fica aberto para sempre. Então, não chama chaveiro. Não chama. O hotel só... na porta da frente de hotel não tem fechadura. Então, eu tive a oportunidade de fazer 2 implantações, que daí você vai de toda a parte, é uma implantação como se fosse uma empresa, apesar de você ter uma estrutura toda por trás. Só que a hotelaria desgasta, esse trabalhar 24/7, eu já tinha chegado a gerente de hotel de grandes redes, então você está o tempo inteiro em alerta, você escuta que vai ter uma chuva muito grande na cidade, você fica preocupado, falta luz numa determinada região, você fica pensando se no hotel não faltou. Então, você fica muito ligado e isso vai desgastando. Com 20 e tantos anos dentro da hotelaria, quase 25 que eu tinha na época, eu preferi sair da operação, encerrei o ciclo que eu tinha numa determinada empresa, que eu era gerente de um hotel, e resolvi sair da operação. Naquele momento, eu montei uma empresa muito tradicional, uma consultoria em hotelaria. Era eu e mais uma sócia, a gente trabalhava fazendo consultoria, encontrava hotéis menores para entregar o know-how que a gente tinha. E no meio do caminho, estudando, eu nunca fui um grande estudante formal, mas eu sou muito curioso, eu ouço muito podcast, na minha playlist podcast deve ter mais de 20 diferentes que eu vou buscar. Eu leio muito livro, eu participo de muita palestra, os eventos, eu quero saber de tudo. E eu encontrei o tal do mundo das startups, da tecnologia, aí eu comecei a achar bacana. Eu falei, pô, dá para trazer isso para hotelaria. Pro meu mundo. Eu sei fazer coisa na hotelaria que eu vou poder escalar. A consultoria, eu vou ficar para sempre trabalhando em 2, 3 hotéis. E vender tempo, né, meu amigo? Exato, você sabe. Tempo, eu já tinha um problema de tempo na hotelaria, né? Então eu falei assim, eu vou trazer essa tecnologia e resolvi montar a B2B Hotel. E aí foi com a cara e a coragem. Falei assim, eu tinha uma reserva financeira. Felizmente, minha esposa é bem sucedida profissionalmente, ela é professora de uma Universidade Federal, é a parte inteligente da família, né? Minha esposa é a parte... Ela que escreve os livros que você lê. Exato. Então, eu resolvi investir tudo que eu tinha de tempo e dinheiro em montar esse novo negócio dentro do mercado que eu conhecia, com uma possibilidade de crescimento. E há 3 anos atrás surgiu a B2B Hotel. Só que eu acertei um time muito interessante. Eu abri a B2B Hotel em fevereiro de 2020. Pandemia, dia 13 de março, os hotéis fecharam a porta. Fatídica sexta-feira 13. Então, eu parei tudo, fiquei estudando, fiquei entendendo o que fazia, construindo como eu ia desenhar a B2B Hotel para o futuro. E depois, quando as coisas voltaram, a gente conseguiu acelerar muito mais rápido. Hoje a sua base, consequentemente, cresceu, porque conforme as pessoas iam para casa, elas precisavam entrar em plataformas em algum lugar que... Só que não tinha demanda naquele momento. Quando a demanda começou a voltar, a gente começou a acelerar bem forte. A gente passou, hoje, a gente atende quase 100 hotéis já estamos em 8 cidades, a gente já tem uma base de prestadores de serviços bem consistente, então... ela está crescendo de maneira bem significativa. Agora, qual que é o seu momento? O que você prevê? Como é que está o aquecimento desse mercado? Eu queria que você contasse 6 meses para frente, o que você planeja e por que você está aqui em Gramado? Estou aqui em Gramado para participar da Gramado Summit, porque eu queria conhecer um evento especificamente de tecnologia, é o primeiro que eu participo, já tinha ido em outros, mas que sempre tinha uma pegada voltada para o turismo, para a hotelaria. E estou aqui para fazer negócio, né? As minhas manhãs estão todas visitando hotéis, visitando clientes, tanto os que a gente já tem aqui, quanto tentando conquistar novos. E o que a gente imagina até o final do ano, hoje a gente está em 8 cidades. A ideia é que a gente passe das 20 cidades até o final do ano. Então a gente terminou 2022 com 6 cidades, agora a gente está em 8, mas a gente tem já muito bem desenhado para chegar perto das 20, um pouquinho mais, um pouquinho menos, até o final do ano. E em número de serviços realizados, a gente pretende pelo menos dobrar até o final do ano. Agora deixa eu te perguntar.
Se eu sou um gerente geral de uma rede, de alguma cidade, escutei esse podcast, eu peguei esse corte, vi você falando, depois fui lá procurar o episódio completo e quero contratar você. Qual é o caminho para eu, como CNPJ, contratar os seus colaboradores? Certo. Os gerentes de hotéis, a rede mais fácil que a gente conversa é pelo LinkedIn. Então, na B2B Hotel, no LinkedIn ou no meu perfil Higiene Você usa uma rede B2B. Exato. Os gerentes de hotéis, eles estão muito mais presentes lá. Então, por isso eu converso muito mais por lá. Mas, além disso, a gente tem um canal, um helpdesk de atendimento, onde a gente tem gente atendendo. Como a hotelaria, ela tem um horário de atendimento muito amplo, mas de 7 da manhã até as 10 da noite eu tenho alguém atendendo nas nossas redes. Eu tenho um canal que para o consumidor final, seja ele prestador de serviço ou hotel, ele funciona como um número de WhatsApp normal. Então a pessoa entra lá, nas nossas redes tem esses contatos, no nosso site e tudo, ele entra lá, manda uma mensagem qualquer que seja, a gente vai entrar em contato personalizado, e aí dependendo do que ele é, uma pessoa específica vai entrar em contato com ele. Mas você não tem estratégia de crescer capilaridade e cidade colada à cidade? Tenho. Não necessariamente isso, é muito mais trabalhando com redes de contatos e cidades que tenham hotéis daquela mesma rede que eu já atendo. Ah, entendi. Então, hoje a sua estratégia é crescer por um CNPJ que você já está cadastrado. Exato. Eu atendo uma rede aqui de Gramado, eles têm hotel em Bento Gonçalves, eu já atendo também, eles têm hotel em Porto Alegre, eu vou começar a atender. Então, vai funcionando nesse formato. A sua malha está sendo construída pela sua captação de clientes. Isso, porque o nosso... Você não está crescendo desenfreado. Se eu te ligar lá de Oapoca, não adianta. Se eu conseguir construir uma rede lá, eu tiver uma rede de contatos que faça sentido, eu vou. A gente tem um recorte de cidades por tamanho, entendi. Porque para fazer sentido também, a gente não atende aquele pequeno hotel da beira da praia, ele precisa ter uma estrutura de governança corporativa mais desenvolvida. Existe uma tese por trás. Então a gente atende muito mais os hotéis de rede, alguns hotéis independentes que têm um grande porte, e em cidades um pouco maiores, ou que tem um grande apelo turístico como Gramado, ou cidades acima de 100 mil habitantes. Entendi. É o que a gente atende hoje. E a nossa rede ela cresce através dos próprios clientes, porque a gente trabalha no formato que não tem obrigação nenhuma entre a B2B Hotel e o cliente. Então, se ele gostou, ele continua usando. Se ele não gostou, não tem nenhuma obrigação. E eu tô pensando, né? A Maria, o João, que trabalhou numa rede, depois foi chamado por fora a trabalhar na outra, e a empresa fala, olha, eu consegui te pagar hoje, mas eu precisava pagar certinho. Aí ele acaba te indicando também. Sim, isso também acontece com algumas redes, porque, como eu falei, a mão de obra extra ela sempre existiu, mas eram ainda são pequenas empresas sem estrutura que fazem isso. Então, alguns desses prestadores que trabalham e não recebem direito por alguma outra empresa, eles vão no hotel e falam assim, olha, eu não estou recebendo direito, usa a B2B Hotel porque eles pagam direitinho na data. Muito bem. Isso a gente consegue também conquistar cliente por aí. Que legal. O que você achou de gravar o seu primeiro podcast e aqui no EmpreendaCast, um cara que é ouvinte assíduo? Fazia bastante tempo que a gente estava tentando esse momento, ainda bem que deu certo, e a gente vai continuar se conversando. Você lembra qual momento que você se deparou com o EmpreendaCast ou não? Foi quando eu saí da hotelaria, que eu empreendi com a consultoria, e aí eu comecei a estudar, buscar alternativas. E entre alguns podcasts que eu comecei a entender, eu fui atrás de podcasts de empreendedorismo e o EmpreendaCast apareceu. Agora eu vou fazer o seguinte, para finalizar aqui, né, nesse papo que a gente está tendo direto do evento de Gramado, eu vou abrir o WhatsApp do EmpreendaCast. Certo. O WhatsApp não, o Instagram do EmpreendaCast, para ver a primeira vez que a gente conversou e como a gente conversou. Para você que está ouvindo a gente entender, esse cara me escuta, já escutou todos os episódios, a gente sempre conversou e trocou feedbacks pelo Instagram, depois a gente foi pro WhatsApp. Recentemente ele puxou minha orelha aí com relação a uma declaração sobre o consumo de álcool. Rapidamente eu arrumei o episódio, concordei com ele e agradeci pelo carinho, né? Muitos outros nem gastariam tempo para puxar minha orelha. E olha só, a primeira vez que eu conversei com esse cara foi em 8 de junho de 2020. Ele me mencionou num story. Aí beleza, a gente começou a conversar, ele já tá postando aqui as novas fotinhas, as paradas e tal. Aí a gente foi pro nosso WhatsApp. Vou abrir o meu WhatsApp. Você é um dos poucos que tem o meu WhatsApp pessoal, porque hoje eu uso um WhatsApp comercial para voz e pro EmpreendaCast. Aí a gente começou a conversar. Dá uma olhada como o cara, a cada insight, a cada episódio, a gente também conversava. Então, se você hoje é um ouvinte e talvez ache que tá distante conversar com o Gustavo, pelo amor de Deus, gente. Às vezes eu me sinto solitário, eu acho que eu tô falando sozinho, né? Porque o podcast é uma via única. Sim. Se você não me devolve os directs, se você não me devolve pra gente conversar no WhatsApp, eu estaria solitário lá passando a minha mensagem, nem sei se tá certo ou não, né? Mas, ó, ele sempre me dando feedback, ó. O meu primeiro, eu escutei a edição
Nos 7 minutos, a despedida, cai o episódio e aconteceu alguma coisa. Lógico que eu fui lá ver o que rolou e descobri que tinha problema na plataforma. Aí eu fui, né, mandando pra ele as coisas que estavam rolando. Em um determinado momento, esse cara me conta aqui, ó, eu queria achar o trecho, que você fala assim, ó, você me deu um feedback em 2022, né, ó, segue minhas observações. Ficou muito espontânea as conversas, a diversidade de assunto aumentou, né, alguns ele prefere de 45 a 1,20, o merchan ficou muito longo, reduzi merchan, pra você ver que muita coisa que você mandou pra mim funcionou pra eu pegar feedback. Aí teve um momento, ó, estou ouvindo o episódio 165, só pra falar, mão de obra sob demanda pra hotelaria e food service já temos no Brasil. A B2B Hotel oferece justamente isso. Hoje temos 8 funções, em breve muito mais. Aí eu já falei pra ele, cara, beleza, vamos gravar então. Né? Eu mandei pra ele, vamos gravar o EP, seu porra. Desculpa, porque você já me conhece, né, escrevendo. Aí ele falou, vamos pra São Paulo. Aí a gente foi e voltou, nunca se encontrou. Só pra resumir pra vocês, gente, como os astros se alinham, as pessoas se conectam. Esse cara tava passando aqui nesse stand que eu tô, nesse exato lugar aqui, ó, que você tá vendo atrás de mim, eu tava ali colando um adesivo dizendo que você podia gravar seu podcast aqui dentro. Passa esse cabeludo, direto do Maranhão, vindo de Curitiba, fala assim, Gustavo! Falei, sou eu sei quem é você, eu também sei, e a gente deu um abraço como a gente, né, sempre se falou digitalmente e criou uma conexão. Então eu queria aqui deixar registrado nesse episódio para chamar de seu, o meu carinho e agradecimento por você ter conversado comigo, ter devolvido o seu lado como ouvinte. Eu faço isso daqui com muito carinho, pouco se ganha dinheiro produzindo conteúdo. Hoje vivemos uma economia do criador, mas é um negócio muito de paixão, de vontade. Saber que você pegava o seu carro em alguns momentos e escutando o EmpreendaCast e te inspirava, me manteve aceso para continuar fazendo essa parada que eu não vou abandonar nunca, né? Mesmo se eu ficar milionário, eu vou ter lá o meu EmpreendaCast de manhã, talvez num jardim bem bonito, numa piscina grande ou num resort que a B2B atenda. Mas eu queria te agradecer muito sobre o tempo que a gente trocou informação junto. E obrigado por estar comigo até hoje. Né? Eu que agradeço. O tanto de conhecimento que você trouxe pra gente é absurdo. Eu não, meus convidados. E falando, o editor fazer o recorte, que os patrocinadores venham, porque o pessoal interage bastante, e eu já fui e sou cliente de um monte de gente que te patrocinou ou patrocina em algum momento. Que legal, aí então, ó. Faça um recorte aí que vale a pena o pessoal patrocinar o EmpreendaCast. Como que a galera te encontra? B2B Hotel, B2B Hotel nas redes. B2B Hotel nas redes, a gente está no Facebook e no Instagram, que a gente fala muito mais com os prestadores de serviço, no LinkedIn a gente fala muito mais com os hotéis, com as empresas, ou lá no b2bhotel.com.br, que é o nosso site, tem todos esses contatos, tem tudo. No LinkedIn, os gerentes de hotéis te procuram como Higino, H-I-G-I-N-O. Isso. Mandagi. Com J-I no final. M-A-N-D de dado A-J-I. Sim. Higino Mandagi. É só procurar lá, eu converso com todo mundo. Eu também aprendi com o mundo das startups de devolver, né? Então, sempre que tem alguém precisando de alguma coisa, a gente está à disposição para conversar. É isso aí. Espero que você tenha gostado, se inspirado com um dos ouvintes. Eu vou trazer esse cara mais vezes para a gente destrinchar, talvez aí as startups de hotel do mundo dele, mas tentando pegar do balcão até a piscina, quem sabe, né? A IoT das coisas nos hotéis, né, reaproveitamento de energia e tantas outras coisas que numa rede hoteleira pode mudar o número, né, daquela empresa que precisa enxugar a despesa e aumentar a receita. Todo mundo precisa fazer isso. Então eu espero que você tenha gostado. Todos os dados dele vai estar aqui embaixo. Se você é ouvinte, se manifeste, converse comigo, faça como esse cara, porque às vezes eu me sinto solitário, sonhador, sonhadora. E se você tem um bom empreendedor, uma boa empreendedora, me indique também. Por último, para fechar, quem é um empreendedor ou empreendedora que você acha que tem que estar aqui, que você conhecer nesse mundão, que eu posso ir atrás? Cara, eu tenho um empreendedor, eu acho que talvez eu já tenha citado ele em alguma conversa contigo, mas eu tenho um empreendedor que eu admiro muito, é um empreendedor um pouco mais raiz, embora hoje ele tenha uma startup lá em Curitiba, eu conheci ele no Maranhão, ele foi dono de uma rede hoteleira que teve mais de 20 hotéis, vendeu tudo, veio para Curitiba, montou uma startup aqui, aqui não, né? Em Curitiba, e está crescendo, um empreendedor raiz com o mais velho, né? Então, que eu acho fenomenal, é um dos meus mentores de sempre, que é o Rogério Tavares, da Avalist, é um cara sensacional. Perfeito, tá convidado, não escapa de mim, a gente vai se encontrar por aí. Eu vejo você, sonhador,
você sonhadora, num próximo episódio, inspirando você. E quem sabe você aqui na mesa do EmpreendaCast. Tudo é possível, todos são convidados. E aqui eu não fico procurando medalhão, não. Eu fico procurando gente que faz. Principalmente que vem do mercado e resolve um problema que ele sofria e agora resolve um problema que ele nem sofre, que nem era dele. E como empreendedor ele resolve essa dor, monetiza, contrata gente, movimenta a economia e faz esse país avançar. Agradeço demais por você ter ficado até aqui. Pode dar um tchau pra galera. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau! Uma produção, voz e conteúdo.